Você faturou R$ 100.000 esse mês. Tá comemorando, né? Agora me responde, quanto sobrou? Porque eu vou te mostrar nos próximos 10 minutos como um empresário que fatura R$ 50.000 pode estar mais rico que você que fatura 100 mil. Isso não é teoria, é matemática pura. Eu sou o Lucas Miguel, coordenador da Libra Contabilidade. E se você já olhou para o seu extrato bancário e falou, eu vendi tanto, cadê o dinheiro que estava aqui? Esse vídeo vai mudar como você enxerga os números da sua empresa. Fica comigo que eu vou te mostrar a diferença entre faturamento e lucro. E os 3 tipos de lucro que você precisa acompanhar e por que muita gente quebra faturando alto. Vamos direto ao ponto. Vamos lá. Para começar a nossa aula, a gente precisa entender o que é o faturamento, que muita gente não entende. Muita gente acaba fazendo uma confusão, que o faturamento é o lucro é o faturamento e vice-versa. Mas a gente precisa se atentar a alguns detalhes. Vamos lá. O que é o faturamento? O faturamento é todo o valor que a empresa recebe pelas vendas e serviços prestados. Então, se você vender uma bala, recebeu R$ 10 por essa bala, uma bala tanto quanto cara, inclusive, mas você recebeu R$ 10, este é o seu faturamento. Já o seu lucro, ele é um pouquinho diferente. O lucro é o que realmente sobra de tudo aquilo que você vendeu, pagou as suas despesas e o resultado do final desse cálculo. Vamos lá. Muita gente vende muito, 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 muito e entende o seguinte: estou rico, vendi, tá tudo certo. E aí, quando vai lá no extrato bancário, olha, só tem R$ 2. Porque, muito provavelmente, essa pessoa não olhou as despesas que ela teve. Possivelmente, essa pessoa até misturou o dinheiro do sócio com a empresa. Isso é muito comum e é onde dá o reflexo no lucro, sabe? Então, eu quero te mostrar como saber se realmente você está lucrando, se realmente você está pagando para trabalhar, ou se talvez nem fosse interessante você ter aberto uma empresa, que isso também é um detalhe importante. Vamos lá. A gente já sabe que o faturamento é tudo aquilo que eu vendo, é a minha receita. E o meu lucro, ele vai ser o resultado depois de receitas menos todas as minhas despesas e custos. Bem, em algum lugar aqui vai aparecer o card sobre a aula de custos, para você saber o que é o custo. Então, eu vendi lá 1.000 produtos, cada um a R$ 1. Então, eu tenho R$ 1.000 de receita. Mas eu sou uma empresa do Simples Nacional, eu tive o imposto a pagar sobre esse valor. Então, vamos imaginar aí que foi mais R$ 10 de imposto. E eu tive um custo de operação, custo de venda, custo de produção, enfim, custo para divulgação, eu tive R$ 50. Então aqui nós já temos, diminuindo dos nossos R$ 1.000 de receita ou faturamento, nós já temos R$ 60, que são os nossos custos, que nós tivemos que foi equivalente a R$ 50, e mais o imposto que a gente pagou, que é R$ 10. Dentro disso ainda a gente pagou aluguel, que foi mais R$ 40. Nós já temos R$ 100 de despesas e custos. Se a gente fizesse agora um cálculo, o nosso lucro ele seria R$ 900, porque eu tive R$ 100 de custos e despesas e um faturamento de R$ 1.000. Entender isso é o principal ponto para que a gente comece a trabalhar, para que a gente comece a se desenvolver. Se a gente não conhece isso, se a gente não entende esse processo, certamente a gente pode ter problemas no futuro. Então, vamos lá. Quando o empresário ele é aquele empresário iludido, se é que eu posso dizer assim, ele vende, 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 mas chega no final das contas, ele só vendeu, trabalhou muito e nem reparou que ele também teve muita despesa. E aí ele chega e ele acha, poxa, eu faturei muito, como eu não tenho lucro?
por que eu não tenho lucro? O que acontece que eu não tenho lucro? Ou ainda, em muitos casos, a pessoa fala como eu tenho prejuízo. Aqui na Libra, a gente quer te ajudar, inclusive, a entender esse processo. A gente tem um sistema que é o fluxo de caixa. O que acontece com o fluxo de caixa? Todos os dias você começa com o seu caixa, sei lá, com R$ 100. E ao decorrer desse dia, você vai vendendo, você vai comprando, você vai pagando e vai saindo dinheiro do seu caixa e vai entrando. Ao final do dia, a gente tem um resultado lá, que ele indica o nosso fluxo financeiro. É um primeiro ponto que a gente começa a desenvolver sobre o nosso lucro. E conforme vão passando os dias, até que chegue o final do mês, nós fazemos um levantamento geral, onde eu vejo todas as receitas que eu tive, tudo aquilo que eu vendi, contra todas as despesas que eu paguei, para eu saber se eu tive ou não o lucro ou o prejuízo. Então você consegue entender que há uma grande diferença entre o faturamento e o lucro? Isso é o ponto mais importante desse vídeo, dessa aula, porque o intuito é que você saiba realmente o que é o seu faturamento, que você saiba realmente o que é o seu lucro. Para você conseguir ser competitivo no mercado em que você atua, você precisa entender isso. Se você não entende, certamente você vai ter dificuldades. Por quê? Como eu falei na aula de custos, a gente não precifica corretamente. A gente vende, 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 vende e não entende tudo o que tem por trás das nossas vendas. E é importante para que você consiga gerenciar o seu lucro. Se você não tem lucro, obviamente você não tem distribuições de lucro. Obviamente você não tem o que retirar da empresa. Se você faz isso, talvez você está sendo até irresponsável. E é bom tomar muito cuidado com essa operação. E aí, para ter alguns cuidados, a gente precisa monitorar o nosso lucro, as nossas práticas e talvez até criar um tipo de boas práticas na empresa, sabe? Aquela torneira ligada demasiadamente, aquele monte de luz acesa, isso pode impactar no seu resultado. Se você tem gastos, se você tem despesas controladas, a chance de aumentar o seu lucro é muito maior, porque você tem possibilidade de comprar de mais pessoas, de ter um leque maior de opções para causar ali, para gerar a sua despesa de uma forma mais saudável para a sua empresa. E sim, é importante a gente falar da despesa quando a gente trata de lucro, porque é através dela, na maioria das vezes, que a gente consegue aumentar os nossos resultados. Mas, Lucas, como assim eu consigo aumentar os meus resultados através da minha despesa? Quando a gente tem um giro de caixa, quando a gente tem uma vida empresarial saudável, a condição da gente ter possibilidades de ter fornecedores melhores com prazos maiores é muito maior. Então, já dá uma condição diferente, um olhar diferente. Se eu diminuo as minhas despesas, se eu enxugo um pouquinho mais, com certeza o meu lucro no final ele vai ser um pouco maior. Então, começar por este princípio já é um bom caminho. Se você é empresário, você tem dificuldade com isso, eu acho que você precisa assistir urgentemente essa aula. E se você conhece alguém, inclusive, que passa por dificuldades parecidas, manda para o seu colega aí para que ele também possa se desenvolver. Então, a gente conhecendo esses caminhos, sabendo que eu preciso gerir as minhas despesas, que não é só eu vender, vender, vender para ter lucro, você já começa a ser competitivo no mercado. E no final das contas é o que realmente vale. Se você quer um preço bom para o seu cliente, você precisa saber qual é o custo que ele tem no seu negócio. Se você quer ter uma competitividade alta, logo você também precisa saber como você vai vender e gerar resultado. Eu espero que essa aula tenha clareado alguma coisa para você. E se você gostou da aula, comenta, compartilha, manda para todo mundo e chama a gente da Libra que a gente com certeza vai ter um produto, algo para te ajudar a solucionar os seus problemas empresariais.